E o tema que eu quero trazer hoje fala sobre vivemos em tempo de cegueira espiritual. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos 10, versículos 46 a 52. A palavra de Deus diz assim: e depois foram para Jericó. Contextualizando, Jesus e os discípulos, né? E saindo ele de Jericó com seus discípulos e com grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu santo nome essa manhã. Pai, que a tua palavra sendo ministrada, Pai amado, nessa manhã, que o teu Espírito Santo use a minha vida, Pai, que cada coração aqui, Senhor Deus, esteja aberto para ouvir tua palavra, Senhor. No nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Meus queridos, existem momentos nas nossas vidas, circunstâncias, coisas que acontecem, que são inesperados, coisas que podem nos paralisar diante da nossa caminhada. E esses momentos, podem ser momentos bons, como podem ser momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos de dor. Interessante que esses momentos, eles acontecem tanto para quem é crente, como para quem é ímpio. O próprio rei Salomão, quando ele escreve lá em Eclesiastes, ele diz que a chuva vem pelo ímpio e vem pelo justo. Mas o que diferencia a história de um verdadeiro crente, de um verdadeiro discípulo de Jesus, é o como passar pelo momento de adversidade, é o como superar o momento de crise, e a vitória que vai ter lá na frente. Porque nós não vivemos, querido, por vista, nós vivemos pela fé, amém? Por aquilo que não vemos. É isso que a carta de Hebreus diz. Eu vivi nos últimos, quem me acompanha, quem tem mais proximidade com a gente aí, muitos daqui da igreja, vivi nos últimos 20 dias da minha vida os momentos mais sofríveis. Sabe aquele momento que você fala assim: estou vivendo um tempo de angústia, um momento de dor, um momento de sofrimento, onde a tua alma geme. Para quem não sabe, minha esposa teve que fazer uma cirurgia às pressas e minha história mudou, minha vida mudou. Não trabalhava, fiquei o tempo todo com ela, uma cirurgia muito grande, e vivia naquelas incertezas: o que vai ser? 8 horas numa mesa de cirurgia. Foram os momentos, meus queridos, mais angustiantes da minha vida, porque é a tua companheira, é a tua mulher, é a tua esposa, é o amor da sua vida. E isso foi momentos difíceis, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que foram também os 20 dias que eu experimentei mais de Deus na minha vida. Amém? E isso acontece, porque quando você se aproxima de Deus, e quando você passa por momentos assim difíceis, você começa a ver, você começa a deixar de discutir coisas fúteis, querido. Muitas vezes nossa oração é egoísta. Ao ler um texto como eu acabei de ler, nós vamos dissertar sobre ele, você começa a entender o que é um homem que via e de repente se torna um cego. Parou de ver. Imagina isso acontecendo. Evidentemente, a história de cada um de vocês aqui tem repleta de histórias, de acontecimentos, de momentos de angústia, de momentos de tristeza, que comparado com o meu não é nada. O meu não é nada, perto de pessoas que perderam seus cônjuges, perderam filhos,
situações adversas, situações de dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa, que quando você vai para a palavra de Deus, você vê que em toda a Bíblia acontece exatamente isso. Os homens de fé, homens que marcaram a sua história, passaram por momentos de lutas, momentos de tribulações, momentos de angústias profundas, mas eles venceram, amém? Então eu quero dizer que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, querido, porque a oração eficaz é poderosa. A minha esposa foi curada, está liberta, no nome de Jesus, e logo logo ela está aqui com a gente, para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E nesses momentos de angústias, eu peguei e abri a Bíblia, e sabe quando você abre a Bíblia aleatoriamente? Deixa eu ver o que eu vou ler. E caiu Daniel capítulo 6, e ali fala de Daniel na cova dos leões. Daqui a pouco eu volto para o texto, eu estou empolgado, glória a Deus. Eu recebi o convite para pregar aqui, do pastor Ramon. Eu falei, ô Senhor, Deus é bom, amém? E abrindo a Bíblia ali em Daniel capítulo 6, eu vi aquele homem de uma outra forma, Daniel. Porque a gente lê da cova dos leões, às vezes parece até brincadeira, né? O cara pega, está dentro do propósito de Deus, amém ou não? Foi vendido como escravo para uma terra distante, para um povo distante, para a Babilônia. E lá Deus o destacou de tal maneira, gente, de tal maneira, porque havia excelência nele. Quando você começa a ler o livro de Daniel, você vê excelência na vida daquele homem, um homem qualificado, intelectualmente, mas acima de tudo, um homem temente a Deus, um homem que adorava. E foi nessa adoração a Deus que procuraram uma forma para colocá-lo ele dentro de uma cova, porque Daniel tinha um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Quem tem compromisso com Deus aqui? Quem tem buscado a Deus? Quem é prioridade na sua vida é Deus. E Daniel tinha essa prioridade, e o decreto que havia, ele deveria deixar de adorar a Deus, mas ele continuou adorando da mesma forma. Eu até conversei com a Cássia no dia que eu li, e falei, Cássia, era fácil ele resolver, né? Ele orava em silêncio, mas ele continuou orando, continuou buscando da mesma forma, e por causa disso, Daniel foi levado para a cova dos leões. Eu fiquei imaginando esse caminho dele até a cova. Pensou? Você vai agora para a cova, os leões estão te esperando para você ser devorado por leões. E aparentemente, Daniel estava sozinho. Aparentemente, porque Jesus estava com ele, amém? Querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? E Daniel estava ali, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor tampou a boca dos leões. Nós sabemos que esse anjo é Jesus. E se Jesus está com você, meu querido, na tua peleja, na tua luta, saiba que a vitória é certa, descansa nele, porque de manhã, quando o rei veio lá, Daniel foi o único profeta, o único crente que teve uma intercessão de um rei em toda a Bíblia. O rei intercedeu a noite toda por Daniel. Ao amanhecer ele foi lá e na cova e gritou e chamou Daniel, e Daniel disse, estou vivo. E os leões, com a boca tampada, cessou, jejum a noite toda para os leões. E para a honra e glória do Senhor, Daniel saiu e aquele rei se converteu. É assim que Deus faz, Deus é poderoso, querido. Então eu não sei o momento de angústia, eu sei de uma coisa, querido, que o guarda de Israel te protege e guarda. Creia e verás a glória de Deus, aleluia, glória a Deus. Aplaude o Senhor. Agora vamos voltar para o nosso texto. Bartimeu não era um cego de nascença. Ele se tornou cego. Na sua vida, algo aconteceu, a gente não sabe se ele ficou cego aos pouquinhos, ou se foi de repente um acidente. Uma outra fato interessante de Bartimeu é que ele não era um qualquer. Por quê? Porque aqui na palavra, o texto cita o seu pai. Cita que ele era pertencente a uma família, e isso é muito importante numa genealogia, a genealogia de uma pessoa ser destacada. Então ele provavelmente era uma pessoa de família, um homem que talvez tinha propriedades, devia ser alguém importante na sociedade, porque o texto lá diz, Bartimeu, o cego filho de Timeu, isso é muito importante.
mas em algum momento da sua vida ficou cego, não sabemos como e quando. E um outro fato interessante, que além de cego, em algum momento foi desencadeado algo que o levou a mendigar, a pedir esmolas. Muito provavelmente uma coisa levou a outra. Querido, isso é uma história muito comum, onde de diferentes maneiras, todos nós passamos por privações, por lutas e dificuldades, e gatilhos são acionados, e nos faz muitas vezes andar em circunstâncias difíceis e ficarmos vivendo sem perspectiva, sem sonho, e nos tornando muitas vezes pessoas amargas e indesejáveis por causa das lutas que passamos. Mas Jesus disse: meu querido, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Aqui as lutas fazem parte para o nosso crescimento, fazem parte para o nosso desenvolvimento, para a nossa busca, para a nossa intimidade com Deus. Acontece que hoje vivemos uma cegueira espiritual muito grande, porque estamos olhando somente para nós, né? Como o apóstolo Paulo diz, nunca foi sobre nós, mas sempre sobre Ele. Amém? Então a luta que você está passando, ela é momentânea, porque a promessa para nós é de vida eterna, a promessa para nós é de uma vida em abundância em Cristo Jesus. Amém? Em todas as coisas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para poder enxergar e fazer daquele limão azedo uma limonada maravilhosa, para glorificar o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus. E na vida de Bartimeu existiu 3 momentos cruciais na vida dele, porque ele estava à beira do caminho. Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus estava passando por Jericó. Era um momento ali que é uma subida, para quem conhece Israel, muito grande, íngreme. E ali Jesus encontra Bartimeu, aliás, Bartimeu encontra Jesus, mas eu acredito que Jesus encontrou ele. Jesus tem um encontro com cada um de nós. E esses momentos cruciais nessa história desse cego mendigo, existem 3 momentos. A primeira dela é a luta interna, querido. Quem aqui tem vivido uma luta interna? Nas suas emoções, uma luta na alma. Você fala: que luta que eu estou vivendo, que angústia. Eu vivi momentos de angústia terríveis. O que será que vai acontecer? Se Deus levar minha esposa? A gente passa por isso. Todos nós temos lutas internas. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é viver uma vida de autocomiseração, querido. A autopiedade é um estado de vitimização que surge quando o indivíduo desenvolve uma grande dificuldade para lidar com situações adversas e começa a se colocar sempre no papel de coitado. Bartimeu, diante de uma deficiência, a perda da visão, ele se tornou um mendigo. Viveu à margem da sociedade. E isso é desencadeado em muitas pessoas. Um momento de dificuldade, nós não superamos aquele momento de perca, momento de tristeza, momento de angústia, de dificuldade que passamos, e começamos a nos afastar de Deus, da sua presença, e vem esse espírito de autocomiseração e envolve as nossas vidas, nos atrapalhando, porque ela traz uma avaliação deturpada de si mesmo, que afasta o indivíduo das suas próprias capacidades e virtudes. É o que eu chamo que muitas vezes nós criamos os nossos próprios demônios, ou alimentamos os nossos próprios demônios, damos alimento a ele. E eu te pergunto, como você tem alimentado a tua alma diante das dificuldades? Quem você está ouvindo? Quem você tem buscado? Em que você tem buscado o teu socorro, meu querido? O salmista diz: eu olho para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém? É Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Meu querido, a busca nossa tem que ser, é a única razão de vivermos, é o Senhor Jesus. Lamentações 3, 21, 24 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, glória a Deus. Hoje as misericórdias do Senhor se renovou sobre a minha vida, sobre a tua vida, e para a honra e glória do Senhor.
grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Glória a Deus. Glória a Deus. João 16:33, Jesus diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, você não é deste mundo. Você está nesse mundo momentaneamente, mas nós temos um reino nos aguardando, o reino de Deus, onde Jesus estará no trono, e lá, como diz lá em Apocalipse, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, será enxugada toda lágrima. Glória a Deus, glória a Deus. Teu sofrimento, meu querido, é momentâneo, porque Jesus está contigo, e se Ele está no teu barquinho, fique em paz, descansa no Senhor. Glória a Deus. Bartimeu teve que vencer internamente aquilo que ele, muito provavelmente, próprio criou, o espírito de autocomiseração. Então veja, uma cegueira, se tornou cego, mendigo, começou a sentir pena de si mesmo, autopiedade, e ele teve essa luta interna para vencer. Meu querido, se você está vivendo uma luta interna, vença essa luta, meditando na palavra, pedindo para o Senhor: Senhor, traz à memória aquilo que me dá esperança. Vai para a palavra de Deus, lê a vida dos homens de fé, todos passaram por grandes lutas, por grandes dificuldades, e mesmo nos momentos mais angustiantes de cada um deles, eles buscaram refúgio em Deus, e houve o escape, houve o refrigério, houve a paz, houve a vitória. Amém, amém, querido, glória a Deus. Um segundo momento crucial foi a luta externa. Isso eu chamo os obstáculos. A Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ficamos muitas vezes paralisados diante dos obstáculos, diante das adversidades. O que as pessoas estão dizendo? O que vão pensar de mim? É pastor, está passando por luta. Vai para a igreja, está passando por luta. Quem já sofreu julgamento assim? Passa por luta, passa por dificuldade, está indo na igreja, o que adianta? Meu querido, a luta vem para todos nós. O que vai diferenciar a tua vitória é como você vai administrar a luta, a guerra, crendo, profetizando, orando, cara no pó, crendo no milagre, crendo na vitória de Deus, buscando a presença do Senhor. O que as pessoas estão dizendo não importa, porque o importa é que Deus está pensando ao meu respeito. Se Deus estiver comigo, meu querido, está tudo certo. Se Deus está no meu barco, está tudo certo. É Ele que dirige o meu barco, é Ele que conduz a minha vida, é Ele que conduz a minha existência, é Ele que conduz a minha história. Os obstáculos fazem parte, e os obstáculos muitas vezes são por aquilo que vemos nos olhos carnais. Olhamos para as dificuldades, as circunstâncias, as pessoas, o que estão dizendo, as palavras ditas contra nós, e tudo isso causa em nós paralisia, e nós precisamos vencer. Veja que Bartimeu foi confrontado: aquieta, deixa o mestre, fica quieto. Ele poderia se acanhar com aquela dificuldade, com aquelas palavras ditas ali, para que ele ficasse calado, mas ele não se acomodou, e pelo contrário, ele gritou ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu. Jó venceu os obstáculos, e foram muitos. Davi venceu os obstáculos, e foram muitos. Quando você lê um salmo, pense em Davi. A maioria deles foram escritos por Davi. E ele fala, quando ele diz que eu ande pela sombra da morte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor é que me guia, o Senhor é que me guarda. Então eram momentos de angústias, momentos de dificuldades, de afrontas, de confrontos, mas Davi venceu os obstáculos. Paulo venceu os obstáculos. Pedro venceu os obstáculos. Todos passaram por lutas, mas todos estão com o Senhor, meu querido. E é lá que nós vamos, todos nós, um dia, para a honra e glória do Senhor. Se você crê em Jesus no teu coração, saiba que é lá o nosso lugar, lugar da morada eterna com o Senhor, nos céus.
E o que tem paralisado você? Talvez sejam as dívidas. Você olha para a tua conta bancária e fala: meu Deus, como virá a provisão? Eu quero dizer que o nosso Deus é o Senhor do ouro e da prata, e Ele trará a provisão. Confia. Não confie em decretos, palavras ditas. Às vezes você recebeu uma maldição na tua vida e você está vivendo debaixo de maldição. Não vai ser nada, não vai dar certo com ninguém na vida, não vai casar. E a pessoa vive debaixo desse decreto de maldição. Meu querido, quando você olha para a cruz de Cristo, saiba que Ele morreu numa cruz para se tornar maldito por você. E toda maldição foi quebrada na cruz. Ele se tornou maldito para que você e eu se tornasse bendito nele. Amém? Isso é maravilhoso, glória a Deus. Falta de fé, talvez incredulidade, medo. Meu querido, a fé é alimentada pela palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra, se alimentar da palavra, buscar o alimento para a nossa alma. Não permita viver uma vida medíocre na fé, mas a fé é alimentada pela palavra. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você busca a palavra de Deus, quanto mais você se alimenta, mais tua fé é alimentada e mais você sente a presença de Deus e mais fé você tem, e montanhas serão removidas para a honra e glória do Senhor. Amém? Também pode ser pessoas que lançam decretos, pessoas que falam, pessoas que vêm impedindo o teu crescimento, pessoas que talvez você tenha colocado pessoas acima de Deus, invertendo as prioridades que devemos ter em nossas vidas. Muitas vezes são sonhos, muitas vezes são pecados que não conseguimos nos libertar. Isso são tudo obstáculos, e nós precisamos superar cada um deles. Evidentemente, esse rol que eu trouxe não é um rol taxativo, porque pode existir muitos outros. Medos, às vezes nós temos medo do futuro, mas o Senhor diz para nós: não temas, porque eu estou contigo, não te mandei eu. Seja forte e corajoso, não temas. Querido, faça o que tem que ser feito. Se Deus está pedindo, ore. Do mais, Deus fará o milagre e fará a obra dele na tua vida. Amém? Bartimeu precisou vencer os seus obstáculos externos, precisou vencer a sua cegueira, precisou vencer o que as pessoas estavam dizendo ao seu respeito, para receber o seu milagre. E por fim, fala da sua decisão diante de Jesus. E Jesus de repente o chama. Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Em outras versões, que eu volto a ver. Bartimeu precisou sair da sua zona de conforto. Ele entendeu que ali estava passando o único que poderia curá-lo, mas acima de tudo, não só curá-lo fisicamente, mas fazer de um homem que vivia debaixo de um espírito de autocomiseração para um homem que começou a seguir a Jesus e começou a andar com Cristo. Saia, querido, do comodismo. Nós precisamos sair da mediocridade espiritual, precisamos tirar de nós toda a venda, tudo aquilo que vem nos cegando espiritualmente, para que possamos ver a glória de Deus sendo manifesta nas nossas vidas, e elas se manifestam todos os dias, querido. Quando você passa por um momento de angústia, você buscando o teu refúgio em Deus, porque é lá que há o refúgio, é lá que há a palavra de conforto, é lá que te traz a certeza, a esperança, te traz a certeza da vitória na tua vida. É lá que você vai encontrar, e lá é onde você será desvendado, toda cegueira cairá por terra nas nossas vidas. Amém? Um homem que deixou de ser um crente, torna-se um discípulo de Jesus, começa a andar com Jesus, porque quando ele esteve, ele falou: que eu veja. Interessante que Jesus, sabendo da sua deficiência, Jesus quis ouvir. Fale o que você quer. Você quer sair desse espírito maligno de autocomiseração na tua vida? Você quer ultrapassar todos os obstáculos, tudo aquilo que você tem vivido na tua vida, na tua história? Então declara isso, querido. Declara a vitória.
Fala, no nome de Jesus eu creio que eu vou vencer esse espírito de autocomiseração, de autopiedade, de coitadismo na minha vida. Os obstáculos que venham, eu superarei, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu andarei, como foi Moisés lá no Mar Vermelho, quando ele disse que o exército do egípcio vieram atrás dele. Que fazemos? O que faremos? E Deus deu a voz de comando: diga ao povo que marche. É tempo de marchar, querido. É tempo de você olhar para aquele que é o motivo da tua existência. Você não é obra do acaso. Você não é... Muita gente se limita: se não fosse meu pai e minha mãe se conhecer. Meu querido, você acha que Deus depende do teu pai e da tua mãe para te trazer vida? Você é sonho de Deus, plano de Deus. Deus tem propósito na tua vida. Por causa de você, Deus pode fazer de uma mulher estéril fecunda. Porque é assim o nosso Deus, que hoje toda cegueira espiritual vai cair por terra em nossas vidas. Não viva da autopiedade, não seja paralisado por obstáculo algum. Eles fazem parte para o teu e para o meu crescimento, amém? Glória a Deus. E eu quero, glória a Deus, aplaude o Senhor. Meu querido, é tempo de acrescentar algo à tua fé. E tem um texto maravilhoso em 2 Pedro 1:5-8. E nós olhamos e falamos: eu quero ter fé, eu quero buscar, mas precisa ser acrescentado algo. E lá ele diz: e vós também, 2 Pedro 1:5-8, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Quando ele fala de virtude, ele está falando de excelência moral, caráter. Acrescenta a tua fé. Então você imagina lá que você tem uma fezinha pequenininha, e você vai começar a acrescentar a tua fé, virtude. Imagina um copo. Eu ia fazer aqui, mas eu vou me enrolar tudo. Então vai aqui. Imagina você com um copo, tua fezinha pequenininha, você vai acrescentar virtude, que fala de excelência moral, fala de caráter. E a virtude que você acrescentou, você vai acrescentar ciência, que é o conhecimento. Que é o conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Medite na palavra, entendimento espiritual, inteligência, revelação de Deus. Você acrescenta isso na sua fé, querido. E depois ele diz: e a ciência, a temperança, domínio próprio. Pessoa equilibrada, qualidade de quem é moderado, ou de quem modera as paixões, sem ira, sem ressentimentos, sem vaidade. E a temperança você vai adicionar a paciência, que é a perseverança, permanecer firme a despeito do sofrimento, a despeito do tempo, a despeito daquilo que pode te paralisar. Eu sou paciente, eu espero com paciência no Senhor. Vai acrescentando isso na tua fé, querido, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. E a paciência você vai acrescentar a piedade, que fala da vontade de Deus em nós. O que é uma pessoa piedosa? É aquele que vive debaixo da vontade de Deus, que não se cumpra o que eu quero, mas a tua vontade seja na minha vida, amém? Acrescenta isso também no teu copinho, no teu vaso, em você. Depois você vai acrescentar a piedade, o amor fraternal, que é a própria piedade em ação, ou seja, é o sentimento que você tem um pelo outro, a empatia, o querer bem do teu próximo, amar a pessoa que está ao seu lado, se doar. Esses momentos que eu vivi de angústia, esses 20 dias, eu senti tanto amor das pessoas, querida. Minha esposa, ela não conseguia ver as mensagens, porque ela se emocionava. Porque havia uma igreja orando, havia um corpo de Cristo orando por ela, intercedendo por ela. Isso é maravilhoso. Isso acrescenta a fé das pessoas. Isso adiciona o amor de Deus. Isso é o amor filéu. É o amor que leva uma pessoa a ajudar a outra. Deus colocava e enviava os seus anjos, pessoas maravilhosas, que ajudaram a minha esposa extraordinariamente em oração. E assim Deus faz com a gente. E é o amor fraternal, a caridade,
que é o amor ágape. E quando nós falamos de caridade, não é uma opção para nós, querido, isso é uma decisão. E isso fala de perdão. Não tem como você viver uma pessoa de fé, cheia de fé, se você não perdoa, se você não tem uma vida que é exercida e vivida debaixo do perdão e do arrependimento. É o que fazem parte das nossas vidas, querido. Não adianta se você agasalhar mágoa no teu coração, ressentimento. Isso vai trazer dor, sofrimento e vai te paralisar e vai te continuar fazendo um cego espiritual. Quem aqui quer ver o mundo espiritual? Quem aqui quer viver de uma forma extraordinária e viver pela fé e não viver pela vista, mas viver pela fé no sobrenatural? Querido, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é um espírito de poder nas nossas vidas. Poder, e nós precisamos experimentar o poder de Deus, e não tem como experimentar o poder de Deus vivendo uma vida sem arrependimento e uma vida sem perdão. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar por você, mas eu creio que hoje o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais. E o primeiro passo que damos para que os nossos olhos sejam abertos é o de confessar e entregar a nossa vida a Jesus. Eu quero falar com você que entrou aqui hoje e ainda não teve essa oportunidade de entregar a vida a Jesus, de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você também que está me vendo pela internet, que está aí me acompanhando e ainda não teve essa oportunidade, eu queria que, se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse sua mão, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você essa noite, essa manhã. Alguém daqui que ainda não entregou a vida a Jesus, que eu quero orar por você, levante sua mão, querido, não tenha medo. Esse é o primeiro grande passo na sua vida, é o primeiro grande passo na sua existência. Aliás, é a decisão mais importante da tua vida, entregar a tua vida a Cristo. Eu me lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus, como se fosse ontem, e foi algo extraordinário, algo maravilhoso que mudou a minha história. Há alguém aqui que quer fazer essa oração comigo? Levante a sua mão, não tenha medo. Glória a Deus. Aqui então todos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas eu quero orar por você que está me vendo pela internet. De repente você está aqui hoje, entrou no canal da igreja, está acompanhando esse culto e o Espírito Santo falou fortemente contigo. Que você possa agora repetir uma oração comigo, que eu creio que vai mudar a tua história. Ore comigo assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu confesso hoje Jesus como meu Senhor e meu Salvador, o meu suficiente Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Pai, escreva meu nome no livro da vida, e a partir de hoje, a partir dessa data, uma nova história o Senhor tem para mim, para minha família, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, tem um QR Code do lado. Você coloca a câmera do teu celular e lá vai ter todas as informações para que você entre em contato com a igreja. Alguém vai entrar em contato com você e que você seja uma bênção no nome de Jesus. Amém? Deus tremendo, Deus maravilhoso, o Senhor pode fazer, e esta manhã é manhã de cura, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor está curando vidas aqui, Senhor. Eu creio no nome de Jesus, teus filhinhos se levantaram, Senhor, porque creem no Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o mesmo de ontem, é o de hoje e é para todos sempre. E o Senhor vem curar agora, Senhor, vidas que estão enfermas. Pai, em nome de Jesus, meu querido, coloca a mão. Se você tem uma enfermidade, coloque a mão sobre ela agora. E eu quero declarar na autoridade que há do nome de Jesus: seja curado agora, no nome de Jesus. Cura todo mal, todo câncer, oh Senhor, toda leucemia, toda enfermidade, Senhor Deus, nos rins,
toda enfermidade, Senhor, nas emoções dos teus filhos. Aqueles que não dormem, oh Senhor Deus, dormirão, descansarão em Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é o guarda de Israel, é aquele que nos protege. Oh Senhor, liberta agora de toda angústia, de toda mágoa, todo ressentimento, Pai, vai tirando, dissipando agora, Senhor, em nome de Jesus, toda mágoa do coração, todo ressentimento, toda dor. Oh Senhor, que seja amanhã de liberação de perdão. Oh Senhor, que começa a liberar perdão. Oh Senhor Deus, se arrependendo dos pecados. Essa manhã, Pai, é manhã de cura, Senhor. É manhã de transformação. É manhã do milagre. É manhã, Senhor Deus, que o Senhor está fazendo um rebuliço na vida dos teus filhos, no nome de Jesus, trazendo cura para a alma, cura nas emoções, cura no corpo físico, Pai. Que nessa manhã todo orgulho caia por terra, Senhor Deus, e nos dê um coração humilde, Pai. Oh Senhor Deus, Pai, tira todo orgulho, toda vaidade do coração, Senhor Deus, que nós nos aquebrantamos na Tua presença, Pai. A Tua palavra diz: onde tiver duas pessoas reunidas, ali está o Senhor e aqui está o Senhor. Que sentimos a Tua presença essa manhã, de maneira extraordinária, porque é amanhã do milagre, é amanhã de cura, Senhor, e haverá testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer, Pai, no nome de Jesus. E eu oro, Pai, declarando, Senhor Deus, que toda cegueira espiritual, tudo aquilo que nós não estamos vendo, Pai, aos olhos humanos, Senhor Deus, seja revelado para os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, eu queria compartilhar mais uma mensagenzinha bem rápida com vocês. Pode ficar aqui. Nesse momento de angústia que eu passei, eu lendo um texto da palavra de Deus extraordinário, onde existia uma guerra entre Síria e Israel, e a Síria vinha para a guerra, e ali Israel já estava preparado para aquela defesa, para fazer a defesa e para antecipar tudo aquilo que estava sendo planejado pelo inimigo. E veja que o exército sírio imaginou: tem alguém dedurando, tem um X9 entre nós. E aí o comandante do exército sírio pegou e disse: não, é que lá em Israel existe um profeta, e esse profeta ora a Deus, e Deus revela, antecipa tudo aquilo que nós estamos planejando. Então o rei da Síria teve uma grande ideia: convoca todos os batalhões, todas as tropas, e vamos pegar esse profeta. Deus é maravilhoso, querido. E eles foram até a casa do profeta Eliseu, cercaram aquela casa, e o profeta tinha um discípulo, e aquele discípulo chegou e falou: profeta, estamos mortos, olha a quantidade desse exército que está aqui cercando a nossa casa. E Eliseu diz assim: maior é o que está com nós do que está com eles. E o discípulo não entendia: como isso? O que está acontecendo? E o profeta ora a Deus e pede: abra os olhos do meu discípulo para que ele possa ver. E ele abre os seus olhos, sai da sua cegueira espiritual, e quando ele abre os olhos, ele vê um tremendo exército de anjos em volta deles. Amém? É assim o nosso Deus, querido. E hoje toda cegueira espiritual caiu por terra em nossas vidas, porque Deus é maior. E todo aquele exército se tornou cegos, porque o profeta declarou: havia a presença de Deus. Deus é por ti, querido. Deus está vendo a tua causa, Deus está vendo a tua luta. Não crê naquilo que você vê com esses olhos, mas crê naquilo que Deus prometeu na tua vida, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o teu povo, Pai, que
tenhamos um domingo de bênção, um domingo de paz, uma semana de vitórias, para a honra e glória do Teu nome, onde os nossos olhos espirituais estão abertos para ver a Tua glória e o Teu poder se manifestando, no nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, querido. Que Deus abençoe. Tenha um domingo de bênçãos no nome de Jesus, amém.